agora, pessoas. Agora a gente entra na guerra do Vietnã, tá? O Vietnã também entra na discussão das áreas de influência. Então, ou seja, Estados Unidos e União Soviética vão disputar regiões no Vietnã. E aí a gente tem que falar do contexto, né? É sempre muito importante a gente entender o porquê que as coisas estão acontecendo em determinados lugares. E no Vietnã não vai ser diferente. Se a gente for parar para pensar e para analisar, o Vietnã, gente, ele era dominado pelos franceses, né? Desde o século XIX, que o Vietnã é dominado pelos franceses, beleza? Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã começou também a receber japoneses no seu território. Vamos lembrar, né, que a região do que hoje a gente está chamando de Vietnã, ela se transforma em Vietnã depois da Conferência de Genebra. Não vamos falar, vai acontecer em 1954. Mas o Vietnã está participando desses contextos igual a Coreia participava. Então, dentro dessa lógica, né, de você estar dentro da guerra, o Japão, gente, vou dizer aqui de novo do Japão, porque todos os lugares que os japoneses passaram, eles pisaram nos povos locais, nas sociedades locais. Aconteceu isso na Coreia. A gente falou que os japoneses estupravam, né, as mulheres da Coreia, tratavam muito mal os coreanos, né? E aí os coreanos na Segunda Guerra Mundial lutaram contra os japoneses. Nós falamos sobre isso. No Vietnã, nós vamos ter, ainda no contexto da Segunda Guerra, com a invasão, né, da região, e aí pensando na lógica do Bloco Socialista do Norte e do Bloco Socialista do Sul, o Vietnã vem lutando desde muito tempo pelo seu processo de independência. E a guerra vai dar uma acelerada nisso, né? No ano de 1954, nós vamos ter a Conferência de Genebra. Na Conferência de Genebra é que ficou determinado que a região da Indochina, como era chamado, se tornaria Laos, Camboja, Vietnã e tem mais um. Não, é só isso. Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Sul. Ou seja, você divide a região da Indochina e decreta a independência desses lugares, tá? No caso do Vietnã, ele vai ter aí, na sua lógica de organização, um pressuposto de que no ano de 1955 ocorreria as eleições para a unificação do Vietnã. Então imagine, ele nasce separado por conta até das forças militares, né, que estavam espalhadas ainda por conta da Segunda Guerra Mundial, mas haveria, em 1955, eleições para a unificação do Vietnã. Só que nessa época, nós temos que entender que, como a gente está falando de Guerra Fria aí, os Estados Unidos da América temiam uma coisa muito doida. Nos Estados Unidos, nós temos duas discussões nos Estados Unidos. A primeira delas, ela tinha a ver com marcatismo. O que era o marcatismo? Nos Estados Unidos. Isso aqui está acontecendo no território americano, tá? Era a caça às bruxas, ou caça àqueles que Joseph Marquardt, que é o senador que cria o marcatismo, caça aqueles que defendiam, vou colocar a fala direita aqui, ó, caça aqueles que supostamente defendiam o socialismo. Caça aqueles que supostamente defendiam o socialismo.
Então, Joseph Marquardt criou nos Estados Unidos uma ideia de você caçar aqueles que supostamente defendiam os Estados Unidos. Ou que defendiam, na verdade, o socialismo. Tá? Essa caça às bruxas ficou conhecida no Brasil como caça... Presta atenção. Eu estou falando de um contexto internacional e, ao mesmo tempo, puxando para o Brasil ali, hein? Presta atenção, para não ficar perdido. Em que ano foi isso, Anderson? Nós vamos pegar aqui o ano de 1946... 47, 48, 49. Vamos pegar 46 aqui. No Brasil, vou colocar de azul. No Brasil, caça ao Partido Comunista. Para que você está colocando isso aí, Anderson? Só para vocês entenderem que a política que é criada nos Estados Unidos, que é o marcatismo, também caça aqui no Brasil. O presidente que na época era o Dutra, né, o Gaspar Dutra, ele colocou na ilegalidade o Partido Comunista. Por quê? Porque ele não queria ninguém defendendo o socialismo no Brasil. Ponto. Um segundo ponto também que vai ser criado nos Estados Unidos é a teoria do efeito dominó. O que é isso, Anderson? Como você tem ali o Vietnã do Norte, que era considerado naquela época como socialista, os Estados Unidos acreditavam que se o Norte fosse e permanecesse socialista, ele ia causar na região toda do Laos, do Camboja, o socialismo. Então você faria aquela região inteira se tornar o quê? Socialista. E é uma região estratégica. Temendo o efeito dominó, é o que os norte-americanos não aceitam, né? O governo do John Jen, vou colocar o nome dele aqui, ele não aceita participar das eleições. Aí o Viet Minh, do Ho Chi Minh, invade a Coreia do Sul. Quer dizer, a Coreia do Sul vai invadir a Coreia do Norte ou não vai querer participar das eleições. Então você cria esse dilema aí, pensando numa doutrina americana, ou seja, do efeito dominó. É o efeito dominó aqui, ó, que leva os Estados Unidos, talvez, à principal derrota deles na Guerra Fria. Porque o efeito dominó movimentou tanto a cabeça dos americanos que ele enviou militares para a Guerra do Vietnã. Vocês têm noção do que é isso? Pela primeira vez, você tem os Estados Unidos mandando soldados americanos para a Guerra do Vietnã. Sobre a Guerra do Vietnã, nós podemos assistir alguns filmes, né? O próprio Rambo 2, quando ele vai salvar lá o pessoal que está preso no Vietnã. Você já deve ter visto o Rambo 2, se não viu, vai ver. Nós temos um filme que eu gosto muito dele, para mim, na verdade, é um dos melhores filmes sobre a Guerra do Vietnã. Me foge o nome dele agora, mas em breve eu falo. O Rocky Balboa, quer dizer, o Rambo é um e o... Como é que é o nome dele? O Lourinho lá, esqueci o nome dele também. Ele também é outro filme que vai falar sobre o Vietnã. Chuck Norris, os filmes do Chuck Norris. Chuck Norris é um cara de 1,5 m mais ou menos, nada contra quem tem 1,5 m, mas ele é um soldado que entra no Vietnã e destrói a galera. Tem um outro filme criado em Hollywood também, que os filhos dos militares formam um militarzinho lá, um exércitozinho, 5 garotos, vão no Vietnã e resgatam o pai deles. Olha que doideira. Por quê? Porque eu precisava de construir hollywoodianamente uma ideia diferente sobre o Vietnã. Porque o que ficou, na verdade, foi a derrota. Um outro processo que acontece nos Estados Unidos por conta da guerra do Vietnã e por conta do efeito dominó é o movimento de contestação à guerra do Vietnã, que foi o movimento hippie, que é o movimento que começa a pedir não faça guerra, faça amor. E amor literal, tá, gente? Amor mesmo, pau quebrando. Quando a gente pensa no movimento hippie aqui, esse movimento não acontece lá no Vietnã. Não vamos falar do Vietnã. Ele acontece nos Estados Unidos. É o movimento que começa a crescer nos Estados Unidos, é aquela ideia de cultura alternativa. E aí a galera começa... Você já deve ter ouvido falar da festa de Woodstock, congresso ou conferência de Woodstock, né? Depois pesquisa no Google.
o movimento hippie começa a ganhar força, né? E aí, mano, você tem os próprios norte-americanos pedindo para os Estados Unidos saírem da Guerra do Vietnã. Primeiro, porque matava militar demais americano. Segundo, que na Guerra do Vietnã você mostrou talvez uma coisa muito doida do ser humano, que é inventar arma para guerrear numa guerra que era quase impossível de ser vencida. O Vietnã passa a ser um laboratório de armas químicas, né? O napalm foi desenvolvido para o Vietnã, os desfoliantes químicos foram desenvolvidos para o Vietnã e para a guerra no Vietnã. Então nós temos aí algumas condicionantes que vão falando especificamente do Vietnã, tá? Bom, então voltemos. Guerra do Vietnã, contexto, dominação pelos franceses desde o século XIX, Conferência de Genebra que coloca eles como independentes. Bom, no Vietnã, especificamente, nós vamos ter o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, gente, ele vai ser liderado pelo eu vou ter que escrever o nome desses caras aqui, ó. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. É isso mesmo? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Esse é o Vietnã do Norte. O Vietnã do Sul vai ser administrado ou governado, ou naquele momento ali, por um camarada chamado Dien Bien Bien. Mas antes dele era o Bao Dai. Então você tem no norte o Ho Chi Minh, o sul o Bao Dai. Dentro dessa ideia de divisão norte, nós temos no norte o Vietnã socialista e no sul o Vietnã capitalista. Era para ter quantos Vietnã, Anderson? Era para ter só um Vietnã. E na consequência, ou na ideia da Conferência de Genebra, que foi em 1954, isso era para acontecer em 1955. Só que tem um problema. Na época, em 1955, grava esse nome aí, ó. Até falar é difícil. Dien Em 1955, Ngo Dinh Diem não aceita participar das eleições. As eleições fariam o quê? A unificação. A ideia de não participar nas eleições de Ngo Dinh Diem coloca uma posição capitalista aqui na guerra do Vietnã. O que vai começar a acontecer? O norte, Ho Chi Minh, convoca os soldados. Porque, na verdade, o Ho Chi Minh já tinha um movimento muito doido no Vietnã, que era o movimento dos Viet Minh, que é o movimento que lutou pelo processo de independência contra os franceses. Então já tinha uma galera acostumada a fazer guerrilha. E aí ele convoca os soldados, que na verdade são chamados de soldados comunistas, né? Ou seja, a ideia era invadir, né, e tomar. Vamos lá ver o que pega. Convoca os soldados para a criação. Vou colocar para a criação, não. Vou colocar para a unificação do Vietnã. É nesse momento aqui, ó, que os Estados Unidos veem o que eles chamam de efeito dominó. Por quê? Porque o norte vai dominar o sul. E aí a ideia dos americanos era tentar segurar a onda no sul para que eles não tornassem a região da Indochina a região socialista. E aí começa o pau quebrando. O grande problema do Vietnã é que os norte-americanos eles enviaram tropas aos Vietnã. E os vietnamitas eles tinham um sistema de luta muito próprio.
Os americanos acreditavam que os vietnamitas eles guerreavam através das folhas, que eles tinham o melhor sistema de camuflagem. Aí, para acabar com o sistema de camuflagem, eles jogaram desfoliante químico. Passavam os aviões, jogavam desfoliante químico e depois lançavam as napalm. As napalm eram bombas incendiárias. E aí pegava fogo em tudo. Eles queimaram muitos lugares no Vietnã. E não só queimaram, porque quando você joga esse desfoliante químico no solo, você está tornando o solo, tudo que nasce dali está contaminado, né? O grande problema é que os Vietminh, ou os vietnamitas, eles tinham estaturas medianas e eles faziam muitos túneis. Inclusive, quando os americanos entravam para tentar suplantar uma batalha, eles saíram na contraofensiva dos americanos e dava tiro e escondia de novo nos túneis. Ninguém sabia o que esse cara estava fazendo. Os caras tinham uma técnica de guerra que os americanos não conheciam. Foram mais de 50 mil soldados americanos no Vietnã. Fora os que ficaram presos, né, durante um tempo. É uma guerra avassaladora para a ideia capitalista. Nunca os capitalistas tinham perdido, agora estão perdendo. Imagina, e outra coisa, não só isso. O fim da guerra do Vietnã, ele acontece com a vitória do Vietnã. Unifica o Vietnã e o Vietnã se torna socialista. Facada no bloco internacional. Os americanos não estavam preparados para perder esse conflito. E aí eles vão mandando soldado, aí cresce o movimento dentro dos Estados Unidos. Pô, peraí, você está mandando esse monte de gente morrer lá para quê? Nós não estamos ganhando, eles estão matando todo mundo. Aí começa a ligar um alerta nos Estados Unidos. Não adianta mandar soldado, eles vão morrer. E aí o Vietnã se unifica. Mas imagina a quantidade de perdas de vida que você tem. De 1964 até 1979, que é mais ou menos quando termina o conflito. Uma guerra gigante para você não conseguir nada com ela, por causa de um território que você achava que ia gerar o efeito dominó. Tudo para você manter uma posição ali de destaque. Investimento e perda de vida desnecessária. É nesse período que cresce um outro processo na década de 70, que é o período que vai começar a acontecer as guerras na região do Oriente Médio. Esquece a guerra árabe-israelense, porque essa tem uma outra tonalidade, nós vamos falar dela também, mas ela tem uma outra tonalidade. Eu estou falando da guerra do Irã, da guerra do Iraque, estou falando da guerra do Golfo, estou falando da guerra do Afeganistão, que aí ganha outra força. Por quê? Os soviéticos vencem lá no Vietnã. Teoricamente, eles que vencem. E aí eles avançam sobre a região lá do Afeganistão, que é a região do Oriente Médio, que, diga-se de passagem, é uma região muito mais interessante, porque é uma região riquíssima em quê? Petróleo. E aí você tem uma outra ideia de visão de guerra. O movimento da guerra do Vietnã está acabando com a visão americanizada do mundo, ou seja, eles perdem, eles não são invencíveis. Por isso criaram tantos soldados invencíveis no Vietnã, para tentar manter essa visão, né? O nome do filme é Platoon. Depois assista um filme chamado Platoon. Ele vai falar muito bem sobre a guerra do Vietnã. E aí eles vão ter que debandar para outros conflitos. Só que aí eles vão pensar duas vezes antes de mandar militares. Por quê, gente? Se vocês já assistiram Rambo 2, vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Mas é bom assistir o Rambo 2 como pano de fundo. O Rambo 2 está na Netflix. Eu assisti outro dia. Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5. Quantos Rambos tiverem, a gente vai assistindo. O Rambo, ele entra na selva, gente. A forma que o Rambo mata as pessoas na selva é a forma que os vietnamitas matavam soldados americanos. O Rambo faz uma armadilha no Vietnã. Gente, quem conhece o Vietnã para fazer armadilha não é o Rambo, é o vietnamita. O Rambo faz os buracos, um monte de pau para cima, para a galera cair lá dentro e fincar. Não é os Quem faz esse trem é os vietnamitas, gente. Ó, alô? Fica parecendo que os americanos conheciam perfeitamente a floresta, tudo que tinha lá. O Rambo encosta na casca da madeira e de repente aparece e mata o soldado. Calma aí, mano. Vamos segurar a onda porque isso dá problema. É complicadíssimo a gente observar, tá? Esse filme, mas é uma recontagem. E aí você tem que entender que no Brasil, por exemplo, no Ocidente, a TV no Ocidente, ela valorizava as coisas do Ocidente. A TV do Oriente valorizava as coisas do Oriente. Então aqui no Brasil a gente via era Rambo. Todo dia. Passava na sessão da tarde. Chuck Norris. Recriando a ideia dos Estados Unidos superior, superior, superior. E a gente via eles como superior.
Tanto é verdade que ontem eu recebi, né, uma pergunta de um aluno muito interessante, por sinal, e ele me falava assim, pô, por que a gente tem esse sentimento de que a gente não é ninguém, de que a gente não tem nada nesse país, que a gente não é nada? Porque ao longo dos anos, quem nos dominou colocou esse pensamento na nossa cabeça, inculcou isso na gente. E aí a gente fica com esse sentimento de que a gente não presta pra nada, de que eu tenho que sair desse país, que esse país é ruim, não sei o quê, não sei o quê. É uma questão de brasileiro, né? Não valorizar a sua própria cultura. Até porque a própria cultura brasileira a gente tem que buscar ela ainda, porque nem tem. Cultura do futebol não é nossa. Ah, não, a cultura do samba, do carnaval. Ô, gente, pelo amor de Deus. Não tô falando disso, não. Tô falando do modo de vida do brasileiro, sabe? Da coisa que o brasileiro se vê enquanto brasileiro. Mas é isso aí. O Vietnã, então, vai ser um dos piores lugares para os Estados Unidos lembrar e causa movimento interno. E aí, só pegando um gancho nesse período do movimento interno americano, junto com o movimento hippie, nós vamos ter o movimento racista, né? O movimento contra o racismo nos Estados Unidos, que é puxado a partir da década de 50 aí, pela Rosa Parks e depois pelo Martin Luther King, né? É um tema interessante para vocês pensarem para a prova esse ano, lembrando em consideração o caso do George Floyd. Se você for pegar esse contexto que eu acabei de dizer e eu acabei de lembrar aqui, é interessante pensar nisso. E não só por isso. Não sei se vocês viram, a prova da AFA trouxe um tema, né, discutindo essa questão aí. Então a gente vai linkando as coisas e vai ficando, opa, deixa eu sacar isso aqui melhor para eu poder ter condições de fazer uma boa prova aí. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.